Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alba Ferreira, sou nutricionista especializada em fitoterapia e nutrição funcional, que significa, primeiramente, alimentos em primeiro lugar e depois, se precisar, a gente suplementa e a gente coloca outras cerejas nesse bolo, tá? Hoje eu queria falar com vocês sobre o jejum intermitente, tá? Tem uma galera que gosta, tem outra que não gosta. O que o jejum intermitente faz? Primeiramente, ele diminui a insulina do nosso corpo. O que isso significa? A insulina é um hormônio que ele ajuda a aumentar o nosso corpo. Ele ajuda ao crescimento, né, do nosso corpo. E por que a galera fica tão em cima dessa menina, né? Dessa insulina, né? O que acontece com a insulina, gente? Que se a gente estimula demais ela, a gente engorda, tá? Porque assim, o nosso corpo, ele precisa estimular outras partes, né, para poder produzir energia, né? Então, quando a gente só usa a insulina como um substrato para produção de energia, o que isso significa? A insulina, ela é estimulada principalmente quando a gente come alimentos com algum grau de carboidrato, tá? Quando a gente já coloca esse alimento com algum grau de carboidrato na boca, o nosso corpo já começa a produzir a amilase salivar, que é uma enzima que quebra a molécula de carboidrato e para poder, quando chegar lá no intestino, a gente conseguir absorver ele, tá? Porque primeiro o carboidrato é uma molécula grandona, né? E a gente precisa de alguns filetezinhos para cortar ela e ficar no tamanho ideal de absorção. E aí a gente usa essas enzimas, né? Uma das enzimas que a gente tem, tá, é a amilase salivar. E aí, quando a gente chega com esse alimento lá no intestino delgado, a gente vai ter outras enzimas atuando, tá? A insulina, ela vai atuar lá no intestino delgado. O que ela faz? É um carreador que significa isso? Ela vai pegar as moléculas de glicose que a gente conseguiu absorver, né, da alimentação e tá lá na corrente sanguínea, e ela vai pegar essas moléculas de glicose que vão ser transformadas em energia pelas nossas células, e ela vai jogar essas moléculas, vai colocar lá nas estantes onde elas devem ficar. E onde são essas estantes? São nas moléculas, são nas células, né? Então, assim, ela vai lá em cada célula, bate na porta dela e fala assim: amiga, olha só, eu tô com uma molécula aqui de glicose, tá? Vocês querem? Na verdade, ela nem pergunta se vocês querem, você já vai jogando lá dentro da célula, né? Sendo que, quando a gente tá com um excesso de insulina, a gente tá com uma insulinemia. O que isso significa? O nosso corpo está produzindo muita insulina e as nossas células, elas não estão conseguindo uma sensibilidade com essa insulina. Ou seja, não tá rolando um choquezinho ali, ó. Tá rolando um atrito. Quando as células olham para aquela insulina, elas fingem que não conhecem. E aí a insulina não consegue, né, fazer um diálogo ali com a sua célula, né, e colocar aquela glicose para dentro daquela célula para ela se transformar em energia. E com isso a gente fica com uma insulinemia, né, gigantesca, uma insulina enorme, né, sendo transportada na nossa corrente sanguínea e uma quantidade enorme de glicose também na corrente sanguínea, né? Porque se a gente não consegue colocar aquela glicose para dentro da célula, ela vai ficar ali na corrente sanguínea. Isso vai deixar o sangue grosso, pesado. A gente não vai conseguir fazer o transporte de oxigênio de qualidade, a gente vai ficar com falta de energia. Então, assim, a insulina em excesso, ela vai causar uma série de problemas, né? De energia, de cansaço, né? Então, o que o jejum intermitente faz primeiramente? Ele dá uma baixada nessa produção de insulina, tá? Então, porque se você não se alimenta, você não produz insulina, tá? Mas o jejum intermitente não pode ser feito de qualquer maneira, tá? Porque senão você fica sem energia e você o seu corpo começa a achar que ele tá num momento de guerra. Se ele não tem alimento chegando, ele fala assim, cara, peraí, vamos colocar esse metabolismo lá no chão pra gente gastar o menos possível de energia, porque esse cara não tá me dando comida, tá? Então, assim, um jejum bem feito é um jejum que, quando a gente tá com a janela de alimentação aberta, que é o momento que a gente tá se alimentando, a gente dá alimentos, né, para esse corpo de qualidade. A gente fornece para esse corpo vitaminas e minerais de qualidade, tá? Não adianta você fazer um jejum intermitente e ficar 1, 2, 3 dias sem comer. E aí quando você for comer, você come batata frita, você come hambúrguer, aí você come uma pizza.
Cara, ali a gente tem excesso de gordura, a gente tem excesso de farináceos, isso daí não vai te alimentar, isso daí vai fazer só crescimento de gordura, tá? E sem contar que a gente vai estimular as citocinas inflamatórias do nosso corpo a ficarem ainda mais exacerbadas. Então, assim, um jejum intermitente bem feito, ele tem que ter um acompanhamento de profissional, tá? Porque esse profissional vai fazer um plano alimentar de acordo com o seu corpo, de acordo com os nutrientes que você precisa, para quando a janela alimentar estiver aberta, você realmente dá para o seu corpo o que ele precisa. E aí, no momento que ele não estiver recebendo alimento, ele vai fazer o quê? Ele vai gastar energia e não vai fazer acúmulo de energia e acúmulo de gordura, entendeu? Então, para fazer jejum intermitente, não adianta vocês começarem do nada e vocês fazerem a moda bambu, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.